Graça e paz em nome de Jesus. Quero convidar a todos a abrir a carta aos Hebreus, capítulo 6. É a nossa leitura de hoje e nós vamos meditar nesta passagem tão rica e tão preciosa. Hebreus, capítulo 6. Ao encontrar, eu quero convidar você a se colocar em pé para lermos do verso 1 até o verso 8. Hebreus 6, 1 a 8. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Os irmãos podem se assentar. Tira o retorno, fazendo favor. Ele está com eco. Queridos, nós estamos aqui meditando em Hebreus, e nós vemos a situação vivida aqui por esse povo, que havia deixado o judaísmo e crido em Cristo Jesus como sendo o Messias. Só que devido à perseguição, devido à situação contrária em que eles estavam vivendo e passando, eles estavam desejosos e pensando em deixar Jesus, deixar o Cristo, o Messias, e retornar às velhas práticas. Retornar ao judaísmo, a religião da qual eles vinham. E aqui então é-nos apresentado Jesus como sendo maior e como sendo melhor. Maior que anjos, maior que os profetas, maior que Moisés, aquele que os judeus consideravam como o maior entre todos. E eles então estão passando essas lutas, essas dificuldades, que hoje também nos são semelhantes. Em muitas partes do mundo, muitos dos nossos irmãos passam por uma perseguição, muitos estão em cadeias, em prisões, em torturas, em luto, por seguirem a Cristo Jesus. E esta é a situação desse povo. E nós olhamos então para esta carta, e também, igualmente, nós somos chamados a olhar mais uma vez para Cristo Jesus, como sendo o único, o maior, aquele que cumpriu com toda a lei, aquele que trouxe sobre si o sacrifício maior de se oferecer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se oferecendo ali em sacrifício na cruz do Calvário. Vimos no capítulo 5 que esses hebreus, eles são
exortados a crescerem, a se desenvolverem, a deixarem de ser crianças imaturos na fé. E aqui no capítulo 6, há uma continuidade a essa exortação. E aqui nós vamos ver o perigo de não crescer. O perigo de ficar estagnado. Muitos começam bem a carreira cristã, mas param, não desenvolvem mais, começam a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades e os envolvimentos com as coisas desse mundo, e a gente vê e ouve muitos falando: eu não tenho tempo. Esse mundo tem absorvido de tal maneira que as pessoas começam a abandonar, a deixar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Então, o tema da nossa mensagem é o perigo de não crescer na vida cristã. Homens de Deus, homens sérios de Deus, têm olhado para essa geração atual e têm ficado estarrecidos ao ver tanta movimentação no meio da igreja, ao ver tanta agitação, mas pouco conhecimento da palavra, pouco conhecimento de Deus e dos seus atributos. Eu me lembro agora de uma ilustração que um pastor falou há muitos anos. Ele nos chamou a atenção daquela barata tonta. Já viu aquela barata que você aperta ali o veneno e ela fica de ponta cabeça ali, rodando, se movimentando, se mexendo, mas não sai do lugar e morre. Que Deus nos leve a crer que há esperança para essa geração, que tem se agitado, mas não tem saído do lugar. Tem se agitado em grandes movimentos, mas não tem adorado verdadeiramente aquele que é digno, Cristo Jesus. Há um perigo muito sério que nós vamos ver aqui nesse texto lido, da pessoa não crescer, não desenvolver-se na fé, não chegar à maturidade cristã. E é nisso que nós vamos pensar e meditar. O ponto número 1, nós vamos falar do crescimento. E aqui começa no verso 1 falando, por isso, então a gente liga ao capítulo 5, que está exortando aqueles que continuam sendo bebês na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Nós vemos aqui duas coisas que manifestam, que mostram que a pessoa ela está se tornando madura na vida cristã. A primeira coisa é pôr de parte os princípios elementares. Há quem chame esses princípios de rudimentos da fé. Nós temos livrinhos, aqueles que são mais antigos, né? Sabem daquele movimento que aconteceu, que veio através dos irmãos lá da Argentina, aqueles livrinhos, rudimentos da fé, fundamentos da fé. Aquilo trouxe um ânimo novo para nós, igreja. Só que agora a gente tem que chegar num ponto que a gente, ao se tornar maduro, a gente tem que compreender esses fundamentos. Esses fundamentos estão alicerçados das nossas vidas e a gente não precisa ficar retomando sempre esses princípios. E quais são eles? Primeiro ali fala do arrependimento de obras mortas. Não é aquilo que eu faço para Deus, é aquilo que Cristo Jesus fez por mim lá na cruz. É essa mudança de mente que acontece de uma vez por todas. Eu não preciso ficar recorrendo sempre a isso, mas isso já está alicerçado dentro do meu coração. A segunda coisa, fé em Deus. Fé em Deus através de Jesus. Você crê em Deus? Você está firmado nessa rocha? Aleluia! Nada pode nos tirar. A gente crê nisso.
Não é porque vem um ventinho de doutrina que a gente já começa a balançar de um lado para o outro. Aquele que é maduro, aquele que é firme na fé, ele está convicto. É Jesus Cristo, como nós cantamos, o autor da nossa salvação. Nada muda isso. Mesmo que venha um anjo anunciando um outro evangelho, nós consideramos ele anátema, maldito, porque a nossa fé é em Deus, através de Cristo Jesus. A terceira coisa que fala ali, ensino de batismos. Batismo fala de purificação. Nós cremos que é parte inicial da nossa fé o batismo nas águas. Se há alguém aqui que ainda não desceu as águas do batismo, você está em desobediência àquilo que Cristo Jesus nos coloca. Crer e ser batizado. Descer as águas do batismo. Mas também há outros batismos, há outros tipos de purificação. A purificação da nossa própria vida. A purificação do nosso casamento. Queridos, nunca se viu tantos divórcios dentro da igreja evangélica. E as pessoas estão aceitando isso como coisa natural. A briga entre os casais. Nós precisamos entender que a palavra de Cristo nos purifica, nos faz novas criaturas. As coisas velhas passaram. Tem pessoas que estão ainda trabalhando em cima de mágoas de 10, 20, 30 anos e não conseguem se libertar. Estão ali nos rudimentos da fé. O batismo com o Espírito Santo. Ah, como eu me lembro daquele dia, lá em Porto Alegre, naquele ginásio de esportes, o casal Hunter ministrando sobre cura, e eles falaram sobre o batismo do Espírito Santo, e como eu venho de uma linhagem mais tradicional, a gente abominava, não cria, e naquela noite, quando ele começou a orar por cura, eu falei para Deus, eu estava com 3 problemas sérios de saúde. Eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me perguntar o que eu escolho, ser curado dessas 3 coisas ou receber o batismo do Espírito Santo, eu falei, Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu escolho ser batizado com o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. E eu comecei a falar em línguas. Depois, naquela noite, retornamos para cá e eu deitado ali no banco do ônibus, olhando pela janela os céus e orando em línguas. O que aconteceu conosco? Não se fala mais desse batismo, não se prega mais desse batismo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não vencemos na nossa força, é o Espírito Santo de Deus. Batismo no Espírito. Podemos orar hoje, agora, para você receber o batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles que já receberam, não é para a gente guardar ali, numa cômoda bonitinha da nossa casa ou do nosso coração e falar, obrigado Senhor, já fui batizado, pronto, não. Essa prática, olhamos para os grandes homens de Deus e vemos em comum eles orando em línguas. Paulo, não por soberba, mas para nos ensinar, ele disse assim, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Há algo sobrenatural que nós não entendemos com a nossa mente, precisamos praticar. Se você está aí, você não é batizado com o Espírito Santo, eu quero convidar você a se colocar em pé. Não é nenhum demérito, não é que você não é salvo, mas há necessidade desse toque sobrenatural do Espírito Santo que nos enche e nos faz pleno da presença dEle. Se há alguém aqui que ainda não tem, pastor, eu já fui, mas eu não oro em línguas. Se você acredita que não é evidência, olha na palavra, olha no livro de Atos, a imposição de mãos, e eles recebiam o Espírito Santo, e eles oravam em línguas. Se há alguém aqui, se coloque em pé, com fé no coração, crendo, hoje,
Ele já deu em Pentecostes, o Espírito Santo já foi derramado, é uma posição de fé. Senhor, eu creio, o Senhor deu, e se o Senhor deu é bom, e eu quero para a minha vida. Se coloque em pé, em nome de Jesus, para que a gente possa orar com você. Em nome de Jesus. Alguém que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, não ora em línguas, se há, por favor, fique em pé para a gente orar por você agora. Em nome de Jesus, sabendo que isso é rudimento de fé. São princípios elementares da nossa caminhada. Todos já receberam? Aleluia. Glória a Deus. Não é? O quarto elemento, princípio elementar, imposição de mãos. Queridos, é coisa de início. Abençoar alimento, a imposição de mãos, ordenar para o ministério, o ser cheio do Espírito Santo, o receber batismo do Espírito Santo, o abençoar as crianças com imposição. Irmãos, imposição de mãos não é assim, é tocar. Até a medicina secular já descobriu que há algo sobrenatural, há uma transmissão. Eles estão falando aí, e a Bíblia mostra desde o começo até o final esse princípio de imposição de mãos, que passa o tempo a gente acaba se esquecendo. Não podemos. É princípio elementar. Pais, imponham as mãos sobre os seus filhos. Abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Toque a vida deles. Aleluia. Ressurreição dos mortos. É princípio elementar também. Existem muitas pessoas que acreditam que a vida acaba aqui, ponto final. Existem muitas pessoas que acreditam que a pessoa morre, vai e depois vem como cachorro, como tantas outras coisas. Mas a Bíblia nos mostra o verdadeiro ensino. Há vida depois da morte. E a pessoa vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para a vida eterna com Deus, ou para o lago do fogo do inferno, do tormento. Em último lugar, fazendo parte desse princípio elementar, juízo eterno. Vai chegar o momento que todos vão prestar conta com Deus, a começar pela igreja. Nós vamos através das obras, não para salvação, mas para receber os galardões. E eu fico imaginando esse dia glorioso em que Cristo Jesus vai julgar-nos, vai julgar a igreja. E a gente vai receber, aqueles que tiveram boas obras, receberão galardões. A gente vai receber a coroa da vitória, a coroa da vida. Mas não é para a gente colocar a coroa sobre a cabeça e falar, olha como eu estou bonito. É para poder pegar essa coroa, é para poder pegar todas essas dádivas e colocar aos pés de Jesus e falar, só o Senhor é digno. Ter algo para apresentar a Ele, o juízo eterno. Então a primeira coisa que a pessoa madura faz, ela está bem alicerçada e esses princípios elementares já estão ali na vida dela. Ela coloca a parte, porque ela vai continuar. E o segundo ponto, o que é? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, dentro desse crescimento. Segundo ponto, prosseguir até a perfeição. Jesus é a perfeição. Nós não podemos descansar nunca desse desejo. Eu vou chegar até a maturidade. As pessoas hoje estão, parece tudo criancinha, tudo cheio de dói, ai, ai, ui, ui. Ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo outro, porque é criança, é bebê. Mas a gente vai caminhando à maturidade. Falaram mal de você, louvado seja o nome do Senhor. Falaram de Jesus também. Estão te perseguindo, aleluia, glória a Deus, perseguiram Jesus. E Jesus falou, se fizeram comigo, vão fazer com vocês. O mundo vai odiar vocês.
E a igreja está se tornando parecida com o mundo e com as coisas do mundo, está abraçando o mundo. O mundo está amando a igreja está amando o mundo, mas a igreja verdadeira, ela é perseguida, ela é odiada. Prosseguir até a perfeição. Então esse foi o ponto 1, o crescimento. E o nosso ponto 2, o perigo da falta de crescimento. Eu só posso entender o que está escrito a partir do verso 4, nesse sentido de que a ideia central é o crescimento, a maturidade do cristão. E aquele que não cresce, ele corre sério perigo. Era o que estava acontecendo com os nossos irmãos hebreus lá no princípio. Olha ali no verso 6, o que diz: e caíram. Caíram. Que coisa triste. Quando a gente olha e começa a pensar um pouquinho, quantas pessoas começaram com aquele amor a Cristo Jesus, tiveram aquela conversão genuína, verdadeira, apaixonados por Jesus, desceram as águas do batismo, foram batizados com o Espírito Santo, pregavam o Evangelho, testemunhavam, ganhavam vidas. E depois caíram. É isso que o texto está dizendo. Vamos dar uma olhada nessas pessoas. O que é esse cair? Algumas traduções falam de apostasia, apostatar. O que é apostasia? É a pessoa que já esteve no caminho, já creu e agora abandonou. Não existe apostasia se a pessoa não pertenceu ao caminho. Se a pessoa não foi verdadeiramente cristã, se a pessoa não teve um verdadeiro arrependimento e uma conversão genuína e um novo nascimento, daí não tem caído o que se nunca foi, se nunca esteve lá. Essa advertência aqui tem que gerar em nós um temor tremendo. O perigo, o que é esse cair? Desviar do caminho certo, errar, cair da verdadeira fé, da adoração a Deus, tudo isso está incluído nesta palavra, caíram. Vamos ver então um pouquinho qual que era o estado anterior dessas pessoas que caíram, dessas pessoas que não se tornaram maduras. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? A criancice me leva a questionamento, a dúvida. Quem é pai aqui sabe, né, que chega uma certa idade e a criança começa a questionar tudo. A época do porquê. Por quê? Ah, faz isso aqui. Por quê? Por quê? Tudo é porquê, o questionamento. É uma identidade de criança. Mas tem muita criança dentro do Evangelho que fica questionando os princípios. A Bíblia olha ali e fala assim: ah, mas por que é assim? Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí a gente fica um poço de achismo e a gente começa a se distanciar. Por isso que é perigoso ser criança. Amém. Na fase infantil, né? Tem ali o Samuel, olha que bonitinho, pequenininho. Mas se ele ficar daqui 1 ano, do mesmo tamanho, daqui 5 anos, mesmo tamanho, opa, tem um problema sério. Na vida espiritual também é assim. Tem que haver desenvolvimento. Então, qual que era o estado anterior? Olha lá o verso de número 4. É impossível, queridos, essa palavra aqui é muito forte. É impossível. Mas essa palavra também pode ser traduzida por sem força, impotente, fraco, sem poder, incapaz. Eu posso entender essa palavra também como a pessoa fica debilitada. É impossível, pois, que aqueles que uma vez
Primeira coisa que nós vemos aqui, que eles provaram, foram iluminados. Jesus é luz, e Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Quando eu falo de luz, eu lembro do reino de Deus. Lembra em Colossenses que fala que Ele, Jesus, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Essas pessoas aqui foram iluminadas, ou seja, elas tiveram um contato, uma experiência de vida com Cristo Jesus, porque só Jesus pode nos iluminar. A segunda coisa que diz ali, provaram do dom celestial. Dom é um presente, uma dádiva, vinda da onde aqui? Do céu. Provaram, experimentaram, saborearam de um presente dado por Deus. Essas pessoas tiveram experiências profundas com o Senhor. A terceira coisa, antes da queda, tornaram participantes do Espírito Santo. Essa palavra participante é se associaram, tiveram comunhão com o Espírito Santo. Viveram uma vida espiritual, participaram do Espírito Santo. A terceira coisa que eles provaram foi, verso 5, a boa palavra de Deus. Provaram, experimentaram, e aqui a palavra ali não é o logos, mas é o rema. O rema é a palavra vivificada pelo Espírito Santo. Eles provaram da palavra de Deus, da revelação dada através do Espírito Santo, a palavra de Deus, da boa palavra de Deus. Em último lugar, eles provaram também do dunamis, dos poderes do mundo vindouro. Esses que caíram, eles provaram do céu. Eles provaram do reino de Deus. Eles provaram daquilo que está por vir. Mas caíram. Saíram do caminho. Saíram da trajetória. Queridos, nós precisamos entender que a salvação é um processo contínuo em nossas vidas. A palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós precisamos entender que há uma porta, Jesus é a porta. E nesta porta nós nos arrependemos, cremos em Jesus, nós somos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, é a porta de entrada, mas há um caminho. Todos nós estamos nesse caminho. É um caminho de salvação, de santificação, de purificação. E nesta trajetória a gente tem que entender que tem muitos que abortam, desistem, voltam às velhas práticas. E aqui o autor está falando para este povo: não abandonem Jesus, não volta lá para a antiga religião, para o judaísmo, continuem firmes com Jesus. Pessoas que provaram de Jesus, foram iluminados, tiveram comunhão com o Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, e também tiveram o vislumbre das coisas vindouras. Coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu? A partir do verso 6 diz que caíram. Caíram. Apostataram. Queridos, eu não posso pensar que esses daqui nunca foram de Deus. Que eles nunca se converteram, nasceram de novo. Eu não posso pensar isso, porque como que vai cair se nunca tiveram experiências? Eles tiveram, mas eles caíram. E aqui diz que é impossível outra vez renová-los, trazer novamente aquela antiga forma.
Aí fica a consideração dessa palavra impossível. Se levarmos a ferro e fogo naquilo que está na nossa versão em português, nós temos que chegar à conclusão que eles não podem voltar mais, não podem ser renovados. Se eu entender, através dessa palavra, que se tornam debilitados, fracos, impotentes, eu posso pensar que há uma possibilidade de retorno. Porque a gente fraqueja em muitas coisas na nossa vida. Mas não é o fim, não é a derrota. E olha o que diz aqui. Então, primeira coisa, a renovação para o arrependimento. Por quê? A pessoa começa a ficar com a mente cauterizada. A pessoa começa a se desviar do caminho de Cristo Jesus, ela começa a deixar de sentir o peso do pecado. Ah, eu fiz, mas não é tão mal assim. Não é tão ruim assim. Uma pessoa que está no caminho do Senhor, que ama o Senhor, quando ela peca, ela entra num tempo de angústia de alma profunda. O arrependimento vem. A gente vai até Ele correndo e fala: Senhor, pequei. E a gente confessa, e quando a gente confessa, o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, nos purificar de todo o pecado. Coisa tremenda, coisa maravilhosa é esse nosso Deus, é esse nosso Jesus. Por que fica difícil, quase que impossível, ou impossível? Porque é a mesma coisa da gente falar assim, da gente não, daqueles que caíram. Agora Jesus precisa morrer de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. É como se falasse, o primeiro sacrifício de Cristo Jesus não valeu a pena, porque eu provei, mas eu abandonei, então Jesus tem que morrer novamente por mim. E o pior, expondo a ignomínia, colocando Jesus publicamente, novamente naquela condição, expondo a Jesus novamente. Coisa terrível. Expor novamente Jesus à vergonha pública. Queridos, o texto aqui não está falando de uma pessoa que perde, de uma pessoa que peca. Porque todos nós pecamos, a Bíblia é clara dizer isso. Temos um advogado. Mas é aqueles que vivem na continuidade do pecado. Aqueles que conscientemente abandonaram a Cristo Jesus, retornaram às velhas práticas. Isso está por acontecer com esses irmãos. Por isso a necessidade de escrever esta carta, mostrando novamente quem é Jesus, a posição de Jesus, não mais como servo sofredor, mas como aquele que venceu, aquele que está glorificado no céu, aquele que está em majestade, sentado à direita de Deus Pai, aquele que recebeu um nome sobremodo, um nome excelente. E o autor está mostrando isso para chamar a atenção desses que estão novinhos na fé, para não abandonarem e voltarem à velha prática. Crucificando assim novamente a Cristo Jesus, expondo publicamente a vergonha de Cristo Jesus. Queridos, é muito sério tudo isso. Eu não quero abandonar Jesus. Nunca pensei. Mas a advertência serve para nós, amados. Muitas vezes nós não percebemos, mas vamos dia a dia colocando outros valores, outros princípios. Começamos a gastar mais tempo com as coisas desse mundo e muitas vezes sem perceber, a gente vai se distanciando de Jesus. Nos nossos dias a gente vê um outro evangelho sendo pregado. O verdadeiro evangelho lança-nos a cruz, o caminho, a senda é o Calvário. O outro evangelho que está sendo pregado, estão tirando o homem da cruz,
E o homem está sendo o centro. Você consegue, você pode, você tem o direito, você vai viver bem, você isso, você aquilo. É Cristo Jesus, não somos nós. É aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E as pessoas vão se esfriando, vão abandonando. Começam a abandonar a reunião, começam a abandonar a oração, a leitura da palavra, o jejum, vão, de repente não sabem o porquê, mas já estão distantes. Eu lembro de um fato que aconteceu naquela altura. Era um grande homem de Deus, um grande pregador na nação brasileira que enchia estádios. E ele pregando na região nordeste do nosso país, ele ficou sabendo de um senhor idoso, que era um intercessor dele, morando lá no sertão. E esse homem de Deus quis conhecer aquele velhinho que intercedia por ele. E chegando lá naquela casa simples, pobre, ele viu aquele senhor deitado numa rede, cheio de feridas no corpo, morre ou não morre? E ele viu aquela situação e se condoeu muito. E ele fez uma pergunta. E esse que era um homem de Deus, ele disse: nunca eu vi teologia tão profunda, nenhum seminário que eu participei, como eu vi ali através daquele homem. E ele fez uma pergunta simples: o senhor nunca pensou em abandonar Jesus? Olha a situação que o senhor se encontra. O senhor nunca pensou em deixar essa vida de crente? E aquele homem ali debilitado, ele disse: sim, já pensei. E o pastor perguntou para ele: então, qual é a sua posição? Ele falou assim, aquele velhinho falou assim: se eu quisesse abandonar Jesus, se eu quisesse, eu não poderia. E se eu pudesse, eu não queria. Você se sente assim? Você se sente apegado a esse Jesus dessa forma? Pode vir todos os convites, pode vir todas as ofertas, mas você continua firme. Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E eu lembrei-me agora também de um outro fato acontecido na Rússia, especificamente na Sibéria, em que um pastor foi levado por crer em Jesus, ali nas cadeias geladas da Sibéria. E eles atormentando aquele homem de Deus, falando: você tem que negar Jesus, Nós não sabemos o que é isso, amados. Nós vivemos num país livre. Mas a perseguição está aí. Nunca mataram tantos cristãos como nos nossos dias. A imprensa não fala, porque eles são do mesmo lado, do mesmo reino. Mas esse homem ali sendo perturbado diariamente, até que trouxeram a família dele, a esposa e os filhos. E apontando a arma, um dos soldados para o menorzinho falou: ou você nega Jesus, ou eu vou matar o seu filho. E aquele homem em prantos começou a gritar por Jesus. E no desespero ele começou a falar: Jesus, eu não vou conseguir. Nisso aquela criança se soltou das mãos do soldado e agarrou-se às pernas do pai e falou: pai, não faça isso. Não faça isso. Aqueles 2 soldados que acompanhavam caíram em lágrimas ao ver aquela situação. Vamos concluir. O verso 7 e o verso 8 nos é contada uma história como uma parábola, uma analogia, explicando-nos aqui todo esse texto que nós acabamos de meditar. Falando dos 2 tipos de terra. O primeiro tipo de terra, eu quero citar primeiro
O segundo tipo, para a gente terminar com uma mensagem positiva. O verso 8 diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui o escritor da carta, ele está dizendo da terra que recebe a chuva. E essa segunda terra aqui, ela produz espinhos e abrolhos, a planta ruim, que não serve para nada, um mato. E ali diz que o fim dela, ela é rejeitada, ela está perto, outra versão fala que é maldita, e o seu fim é ser queimada. A gente sabe qual é o fim daqueles que não creem em Jesus, o fogo eterno. Mas fala também da terra que recebe a chuva, verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. A gente vê claramente, aqueles que permanecem em Cristo Jesus, recebem bênção da parte de Deus. E aqueles que não recebem, aqueles que se desanimam, aqueles que fraquejam na fé, abandonam a Cristo Jesus, voltam às velhas práticas, é rejeitado, é amaldiçoado e por fim é queimado. Queridos, é a palavra de Deus. É um texto que é muito discutido. Há muitas vertentes e penso isso, penso aquilo outro, mas eu não quero entrar em nada disso. Eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Vamos à aplicação. Primeira coisa, você já foi iluminado por Cristo Jesus? Você já teve uma experiência verdadeira com Jesus? Aquela experiência que te faz quebrantar-se, prostrar-se, muitas vezes em choro, reconhecendo Jesus como sendo Deus e você como sendo pecador. A luz do Evangelho entra, explode dentro de você, e você olha para você, e você tem uma consciência clara do quão ruim você é, e o quão bom Jesus é. A luz de Cristo Jesus. Você já teve essa experiência? Você já provou o dom celestial, a bênção, o presente de Deus? O maior de todos é a própria pessoa de Jesus. Deus deu o único Filho dele para nós. Esse é o maior de todos. Mas também a Bíblia é recheada de promessas. Já catalogaram, são milhares e milhares de promessas. Você tem provado diariamente. Foi dito aqui da fidelidade de Deus. Você tem provado dessa fidelidade? Esse Deus que liberta, que cura. Esse Deus que é dono do ouro e da prata, você tem provado diariamente desse Deus? Isso é fé. Isso é relacionamento com Deus, relacionamento com o eterno, com o sobrenatural. Provar daquilo que Deus nos dá. Nós cantamos aqui graça, 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 graça. A gente define, de uma maneira muito simples, favor imerecido. Hoje de manhã eu falei, Senhor, traz mais revelação sobre a Tua graça. Essa graça que abraça um pecador como eu, que aceita um cara como eu. Eu não sei você, mas tem dia que eu não me aguento. Eu fico com pena da minha família ali. Mas aí a gente prova da graça de Deus. O amor de Deus, o perdão de Deus. A misericórdia de Deus. E a gente começa a entender, não é por aquilo que eu sou ou que eu faço, é por Ele. É Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você já se tornou participante do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? É aquele que te guia, que te conduz, que te direciona.
É aquele que fala com você, é aquele que te exorta, é aquele que te convence do pecado, ou simplesmente é uma figura bíblica que você não tem conhecimento nenhum? Perdeu o envolvimento com o Espírito Santo? Você tem provado da boa palavra de Deus? Como igreja, nós temos a alegria de anualmente ter um programa de leitura, e nós lemos a Bíblia todinha. Esses dias o irmão Nery entrou em contato falando que já estava terminado o livro de Êxodo. Que coisa abençoada! É a palavra de Deus. É ter essa participação com a palavra de Deus, a boa palavra de Deus. É provar essa boa palavra de Deus. Você leu ano passado, você começa a ler esse ano, a palavra de Deus, ela vai renovando-se e nos renovando. Deus nos deu a direção esse ano de focar Jesus, 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 Jesus. As pregações do Evangelho, o Andrei fez um programa e dividiu os Evangelhos para todo o ano. E a gente está olhando para esse Jesus, que andava de cidade em cidade, curando todos os enfermos, libertando todos os cativos, ressuscitando os mortos. Queridos, é Jesus o nosso discipulador, é Jesus o nosso mestre, é Jesus o nosso exemplo, é Jesus o nosso modelo. Todas as outras invenções nós podemos abrir mão, mas de Jesus não. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos falar para o Espírito Santo: forma em mim o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, o temperamento de Jesus. Ensina-me a pregar como Jesus, a expulsar como Jesus, a libertar como Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus. Não é o modelo da igreja, não é a estratégia da igreja, mas é a pessoa de Jesus. Tem provado desta boa palavra? Tem provado um pouquinho dos poderes do mundo vindouro? Ah, amados, quando eu olho a situação desse mundo, eu falo: vem Jesus. Vem Jesus. Tem hora que eu falo: Senhor, não estou aguentando mais. Na minha intimidade com Ele, eu falo: Senhor, não aguento, não estou aguentando, não tenho mais força, Senhor. Vem, Senhor. E aí vem o consolo do Espírito Santo, e a gente começa a provar um pouquinho do que está por vir. Mas por mais que sejamos criativos na nossa imaginação, nós vamos ser surpreendidos lá. Porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que qualquer mente humana possa imaginar. Mundo vindouro. Aqui, amados, estamos de passagem. Não vamos dar tanto peso, não vamos valorizar tanto as coisas. Vamos olhar para o eterno, para a eternidade, e vamos colocar a nossa esperança lá. Em resumo, esse primeiro ponto: você já teve um encontro verdadeiro com Jesus, que mudou a sua vida, que transformou a sua vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que usava de palavrão, o Espírito Santo apaga da mente. E a gente começa essa vida gloriosa com Jesus. Você já participou disso? Ah, pastor, eu sou aqui da igreja, eu vou em todas as reuniões, eu testemunho, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu até já estou pregando, já estão me chamando de pastor. Já viu gente assim, né? Lá no trabalho já estão me chamando de pastor. Mas eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando: você já teve uma experiência sobrenatural com esse Deus que te transformou lá dentro? Uma bomba que explode. Não é força humana, mas é o poder de Deus. Você já teve essa experiência? Segunda coisa, os princípios elementares da doutrina de Cristo já estão bem firmados na sua vida? Quando nós citamos aqui esses princípios elementares, isso já é fato, já é
faz parte da convicção da sua fé. Você não precisa ficar retomando lá, pensando novamente, relembrando aquelas coisas. Você já está firmado nisso? Se alguém aqui, por acaso, ainda esteja nessa fase inicial da fé, já recebeu, já teve esse encontro com Jesus, mas ainda é bebezinho e ainda precisa ter conhecimento desses princípios elementares, venha falar conosco. Podemos sentar com você e explicar esses 6 pontos ali, parte por parte, firmando essas estacas no fundamento da sua vida, para que nunca mais ninguém remova. Se você ainda tem dificuldade em entender essas coisas, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, questão dos batismos, venha falar com a gente. Será uma alegria muito grande poder sentar com você e ali, à luz da palavra, a revelação do Espírito, ir explicando. Agora, a terceira coisa. Deseja voltar à velha vida? Quer negar Jesus? Queridos, com muita tristeza no coração, nós temos visto, não só um, vários, que têm voltado às velhas práticas. Que têm abandonado. E aí usam muitas justificativas, as pessoas, a liderança, a igreja, mas nunca se voltam para si mesmo e falam: eu preciso de mudar, eu preciso de voltar ao primeiro amor. Quero fazer um convite. Você percebe a seriedade dessa palavra? Nós não sabemos o desfecho do que aconteceu com esses irmãos. Nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer conosco, mas Ele sabe. E a única garantia nossa é continuar crendo nele, dependendo dele, entregando tudo nas mãos dele. E o Espírito Santo tem gerado nos nossos corações esse sentimento de urgência, essa necessidade de uma visitação do Espírito Santo, queimando em nossos corações. Na pré-oração de manhã, eu comecei a orar e pedindo para que o Espírito Santo me enchesse, pedindo para Deus me encher com o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo me fez lembrar da palavra de Paulo que diz: enchei-vos o Espírito. É uma ação nossa. Eu falei para Deus: Deus, como eu faço isso? É somente no nosso caminhar da comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que vai nos mudar, nos santificar, que vai nos fazer cheios de Deus. A palavra não muda e os princípios da nossa caminhada têm que estar embasados na oração, na palavra, no jejum. Não é um toque milagroso que vem, é uma vida consagrada a Ele. É uma vida dedicada totalmente a Ele. E queridos, eu exorto a amada igreja a uma consciência diante de Deus, de qual é o nosso estado, qual é a nossa situação. Eu posso chegar aqui com a minha esposa, abraçado, dar beijinho nela e estar vivendo um abismo entre nós, sem que ninguém perceba. Deus percebe. E todas essas coisas são consequências da nossa debandada dessas coisas de Deus.
Quando a gente começa a viver por conta própria, a priorizar as nossas coisas, priorizar o nosso casamento, priorizar a nossa família, priorizar o nosso trabalho, priorizar isso, aquilo, outro, nós estamos apostatando da fé, nós estamos abandonando a Deus, e o preço vem, e vem a briga no casamento, vem a desobediência dos filhos, vem o problema financeiro, vem tudo aquilo que o mundo, através do príncipe desse mundo, o diabo, falsamente quer oferecer como isca para tirar você do caminho certo. E muitos têm entrado nisso. Aparentemente, é uma coisa, interiormente, é outra. Que possamos chegar à condição de, mesmo em meio à maior luta das nossas vidas, poder falar aquilo que aquele velhinho falou. Se eu quisesse, eu não podia, se eu pudesse, eu não queria. Eu não quero abandonar Jesus, não vou abandonar Jesus. Sabemos pela palavra de Deus que os últimos dias serão dias difíceis. Sabemos que quando Cristo Jesus foi questionado sobre quantos seriam salvos, Jesus falou que são poucos. Eu quero estar entre esses poucos. Farei tudo aquilo que preciso for. Mas eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida e ser chamado no último toque da última trombeta. Eu não sei se vai ser Francisco Carlos de Almeida, eu não sei se vai ser só Kiko, mas eu quero subir aos céus. Eu não troco nada. Ah, mas e se for sua esposa? Eu tenho certeza do coração dela também que ela nunca vai me trocar por Cristo Jesus. Quero convidar aqueles que conscientemente querem falar para Deus: Deus, me ajuda a não cair nunca. Eu quero continuar sempre. Eu quero continuar nessa decisão. Se você já fez por Cristo Jesus, confirme essa decisão nesta manhã. Se você ainda não fez, faça essa decisão. Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor acima de tudo, acima de qualquer coisa. Eu quero o Senhor Jesus. Este é o convite. Se coloque em pé. Se a sua resposta é sim. Sim, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. A Tua palavra diz: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Só o Senhor sabe a nossa real situação, Jesus. Só o Senhor sabe daquilo que está por vir, Senhor. Não nos deixe abandonar o Senhor. Que possamos entender que o Teu reino é a pérola de grande valor. É o tesouro que foi achado e que a gente tenha sempre a disposição de abrir mão de tudo para ficar com o Senhor, para ser cidadão do reino, e que a Tua obra lá na cruz do Calvário sempre produza em nós transformação, quebrantamento, contrição. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe tirar a mão do arado e olhar para trás, Senhor. Por nada nesse mundo, por mais valor que tenha em nossas vidas, que Cristo Jesus ainda seja mais, melhor, maior do que tudo. Senhor, socorre-nos, visita-nos, toca-nos. Queremos ser essa terra que recebe a chuva e que produz coisa boa.
e recebe a bênção da parte do Senhor. Livra-nos, Senhor, de produzir espinhos e abrolhos. Não queremos, Senhor Deus, ser rejeitados por Ti, ser amaldiçoado. Não queremos ter o nosso fim, Senhor Deus, numa fogueira, num lago de fogo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não merecemos por nós mesmos, mas olhamos para Ti, Jesus. Cremos em Ti, Jesus. Cremos no poder do Teu nome, no poder do Teu sangue, no poder da obra da cruz do Calvário. Obrigado, papai. Obrigado. Não sabemos o que aconteceu com essas pessoas aqui que receberam essa carta, mas nós recebemos essa carta também hoje. E nós clamamos, suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar.